Me conta aqui, você é o estilo de pessoa que acha que essas coisas de bruxaria é tudo brincadeira de criança? Depois desse vídeo você me conta se você continua achando isso. Oi, gente! Hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouco sobre uma experiência que eu tive com esse lance de bruxaria. Então, antes de tudo, já vou pedir aí pra vocês poderem me seguir lá no Instagram, que lá tem vários conteúdos que não tem aqui no YouTube. Inclusive, se você é uma mamãe aí que tem o sonho, às vezes, de ser uma blogueira, de trabalhar com internet, de ser uma influenciadora digital, a Sonja fez um curso maravilhoso de 30 dias com várias dicas de como perder a vergonha, como conseguir parceria, como criar conteúdos muito maravilhosos. Então, se for do seu interesse, o link tá aqui embaixo, é só você clicar que você vai ser direcionado diretamente para o site. Então, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, que essa semana eu tô aí com o planejamento de fazer um de Halloween. Então se inscreva e ative o sininho pra você acompanhar. Eu tinha ali por volta de uns 9, 10 anos, quando eu assisti o filme Jovens Bruxas. Sim, eu assisti esse filme com essa idade, não sei por qual motivo, mas eu assisti, eu amei e aquilo começou a mexer com a minha cabeça super. O filme não é nada mais nada menos do que 4 amigas que descobrem poderes e descobrem que elas são bruxas. Eles fizeram até outro filme dele agora em 2020. Também assisti com uma versão bem mais leve do que a original. Mas esse filme ele mexeu muito com a minha cabeça. Eu sempre gostei muito de fantasia, sempre gostei muito dessas coisas. Então eu me interessei super, comecei a pesquisar sobre, comecei a achar tudo o máximo. Ia na biblioteca da escola, pesquisava tudo sobre bruxaria porque eu queria ser uma bruxa. Porque, gente, eu não via maldade nisso, afinal de contas eu era uma criança, né? Então eu me achei assim, que eu ia ser a bruxa do rolê. Na época eu já era da igreja, mas na minha igreja era uma igreja muito conservadora, era Assembleia de Deus. Lá ninguém falava sobre esse tipo de assunto, não tinha assistido Harry Potter, não tem nada a ver, tá? Porque eu sou super fã do Harry Potter, mas é outra vibe. E eu viajei pra casa do meu tio no Rio de Janeiro. E lá, assim, uma menina lá também que gostava muito dessas coisas de bruxaria. E essa menina, ela falava que ela era bruxa. E eu fiquei, assim, fantasiando real com ela. Tipo, que a gente era bruxa. Eu lembro uma vez que ela fez uma brincadeira. Eu fui de um lado, ela foi de outro. E aí ela falou que ia me mandar o pensamento dela pra mim. E eu acertei a fruta que ela falou. Eu lembro bem nítido isso, porque me marcou, assim. Eu achei que eu realmente tinha um sangue de bruxa em mim. Era isso que eu queria ser da vida. Eu tinha outro tio que trabalhava com livros, ele trabalhava com gráfica e ele sempre tinha muitos livros e tal. Eu achei um livro na casa dele que era o Diário da Bruxa. E eu fiquei fascinada por esse livro e eu queria esse livro e minha tia não queria me dar. E eu queria o livro e minha tia não queria me dar, mas aí eu consegui convencer ela a me dar o livro, que era nada a ver, eu só queria ter ele porque eu achei legal e não sei das quantas, porque eu gostava desse assunto e pá. E lá tinha várias coisas, histórias e como fazer feitiços. Era coisa séria, gente, não era uma brincadeirinha não, não era um livro de fantasia, de história de fantasia, não. Era um livro de bruxa, realmente. E eu peguei aquele livro e eu me achei a bruxa mesmo. Esse filme que eu assisti, elas faziam alguns rituais, alguns feitiços e falavam algumas coisas pra poder buscar ali energia e tal, bababá. E nesse livro tinha essas coisas que falavam no filme. Você vê que os filmes não são tão ingênuos assim, que os filmes não inventam as coisas, que inventam coisas da cabeça, não. São coisas reais que acontecem em filmes, tá? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente assiste realmente. Peguei o livro e eu comecei a fazer algumas coisas no meu quarto, eu viajava. Eu tinha um quarto só meu, então eu fechava a porta do meu quarto e lá dentro eu ficava tentando fazer feitiços e falava as coisas. Só que quando a gente é criança, a gente não entende que a nossa palavra tem muito poder e que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, o que a gente chama pra nossa vida. E eu fui na inocência de uma criança que tava ali fantasiando coisas. Comecei a fazer esse tipo de coisa e buscar coisas pra minha vida. E eu lembro nitidamente de uma noite, tinha chegado do culto da igreja, e eu fui pro meu quarto dormir e tal, e eu gostava muito de dormir com som. Eu pegava o radinho da minha avó e eu gostava de dormir com o fone, escutando música. Eu ficava ali lá do lado da minha cama, era quase uma pessoa dormindo comigo, né, porque os sonzinhos eram bem grandes. E eu acordei de madrugada parecendo que tinha alguém dentro do meu quarto. Sabe quando você sente que tem alguma coisa dentro do seu quarto? E a música tinha parado e eu não conseguia voltar a música e beleza. E eu falei assim, vou deixar pra lá, né? Tirei o som da cama,
mas eu sentia que tinha alguém dentro do meu quarto. Mas aí eu fiquei tipo assim, não é nada, né? Não é nada, porque eu era muito cagona, como eu sou até hoje, bem cagona. Gente, não tinha conhecimento nenhum sobre essas coisas, assim, sabe? Sobre mundo espiritual, sobre nada, sabe? Eu era da igreja, mas como eu disse, a igreja ela não abordava certos tipos de assunto. Na época, a Assembleia era muito conservadora. Hoje não é tanto, mas na época era muito conservadora, então certos tipos de coisas as pessoas não falavam. Então eu não tinha nenhum conhecimento sobre nada disso. E eu dormi e eu sonhei com esse livro. Eu não lembro direitinho ao certo o que tinha no sonho, mas era um sonho perturbador com o livro, como se eu estivesse vendo as coisas que estavam escritas no livro e como se o livro fosse uma pessoa. E aí eu acordei no outro dia bem assustada com isso. Fiquei com muito medo do livro. Eu olhei pro livro e falei, cara, tem alguma coisa aí. E a minha avó, ela sempre falou sobre né, esse trem é do demônio, Tamires. Não sei o quê. Não é pra você ficar com esse negócio. Mas eu, não tem nada a ver, para, não sei o quê. Só que aí nesse dia, cara, eu entendi o que minha avó tava falando. Eu falei, esse trem deve ser do demônio mesmo. E aí eu decidi que eu ia queimar o livro, porque eu já não tava me sentindo bem com ele. E eu taquei fogo nele. Quando eu taquei fogo no livro, eu lembro direitinho que foi na escada da minha casa. Lá não tinha cerâmica na época, era de piso grosso na escada. E eu taquei fogo, alastrou o fogo e ele apagou. E aí, eu fiquei meio assustada. Eu falei, putz, lascou-se. Aí eu falei, não, vou ter que queimar esse livro, cara. Aí eu peguei o livro e taquei um pouco de álcool em cima e taquei fogo. Aí o livro fez de novo o fogo. E o livro não queimava. Cara, eu tentei de tudo. O livro simplesmente ele não queimava. E eu fiquei aterrorizada. E aí eu comecei a orar, né? Porque orar a gente sabe, né, gente? A gente sabe desde pequenininha, a gente sabe o que é orar, né? Aí eu comecei a orar, falando com Deus, pra Deus me ajudar a queimar o livro. Eu não entendi que eu tinha que repreender aquele lance, fraga. Que tinha um trem demoníaco mesmo, me atormentando. E que tinha alguma coisa dentro do meu quarto que não era do bem mesmo. E que eu tinha que repreender em nome de Jesus. Eu não tinha essa sabedoria na época. Eu lembro que eu não consegui queimar o livro. Tanto que eu decidi fazer, que eu ia arregaçar o livro todo. Então eu peguei as páginas, comecei a rasgar as páginas, botei no saco e mandei pro lixo. E aí direto eu tinha sonhos em cima de sonhos. Sonhos em cima de sonhos por causa desse livro. Eu ficava acordava com medo à noite. Conforme o tempo foi passando, foi acabando, eu sempre pedi a Deus pra poder, ai meu Deus, me ajuda, por favor, não quero mais sonhar com isso, eu não quero mais sonhar com isso. Até que um dia eu parei de sonhar. Ufa. Conforme eu fui crescendo, eu fui pra outra igreja, né? E aí eu fui no encontro da igreja. E lá eles tocaram nesse assunto sobre esse tipo de coisa, de bruxaria. E aí eu comecei a entender que era real. E lá eu entendi que eu precisava quebrar isso na minha vida, porque tinha uma coisa que eu tinha puxado pra mim. E um tempo depois, eu li um livro que era Desmascarando o Ocultismo. Que lá, cara, aí eu entendi que o lance é muito mais pesado. E assim, eu agradeço a Deus que ele me protegeu, porque eu poderia ter buscado algo muito sério pra minha vida, sabe? E às vezes a gente acha que é uma brincadeira de criança. Ai, você bruxa, ai, não sei o quê. E não era. E existem, é verdade, é real, existem bruxos de verdade, existem feiticeiras de verdade. E às vezes a gente abre as portas da nossa casa pra coisas muito sérias e a gente não entende isso. E eu queria muito trazer isso aqui pra vocês, pra alertar mesmo os pais, porque hoje é muito acessível essas coisas. E às vezes criança mexe com uma coisa que você não tá sabendo que ela tá ali se envolvendo. Então a gente tem que ficar muito de olho com o que nossas crianças estão mexendo, com o que a gente permite que as nossas crianças se envolvam. É muito sério esse lance de Dia das Bruxas, sabe? Eu vou fazer um vídeo aqui, o vídeo vai sair na sexta-feira, que eu quero muito falar mais profundo sobre esse lance de Halloween, Dia das Bruxas, essas coisas. Eu quero muito falar sobre isso. Então, eu peço muito que vocês venham me acompanhar. Eu espero que tenha ajudado alguém, espero que tenha aberto os olhos de alguém aí, sabe? Porque a gente tem que ter um limite com o que a gente brinca, com o que a gente se envolve, porque tem certo tipo de coisa que é uma laçada do diabo pra envolver a nossa vida e pra acabar às vezes com ela. Gente, esse foi o vídeo. Eu queria só contar mesmo essa situação pra vocês, só queria dividir isso com vocês, porque é uma coisa que mexeu comigo. Pouquíssimas pessoas mesmo sabem dessa história. Não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigada por vocês terem assistido. Um beijo e até o próximo.